porque é uma das queixas que as mulheres têm muito, elas querem ter prazer quando elas têm penetração. Porque às vezes elas falam que elas conseguem ter prazer só quando tem estímulo na região da vagina. Então isso não significa que é menos prazer, é que na verdade isso é fisiológico. A mulher, como essa região tem bastante receptores, essa região, quando ela é estimulada localmente, coisa que às vezes quando o pênis penetra aqui não tem um estímulo direto no clitóris. Só que assim, fica tranquila, por quê? A parcela de mulheres que tem prazer com a penetração, os estudos falam que é bem pequena. Então, assim, a felizarda é aquela mulher que consegue chegar no orgasmo com a penetração. Então, geralmente, elas acham que isso é uma questão, é um problema, ou uma questão fisiológica, ou uma questão anatômica, ou elas têm um problema X. Não, tá tudo normal. Então, elas questionam muito disso, como também elas falam que a libido ou então diminuiu, que antes já conseguiu ter prazer de uma forma e que não consegue mais. E isso também muitas vezes está mascarado por tensão de tecido conectivo. E o que é isso? Que raio que é esse de tecido conectivo? Embaixo da nossa pele, nós vamos ter uma camada de pele muito translúcida, que ela tem a semelhança de um papel insufilme. Mas trazendo ainda de uma forma mais clara, imagina se você vê um peito de frango, tá? E aí você vai lá no peito de frango e puxa aquela pelinha. Aquilo é tecido conectivo, aquilo é fáscia muscular. Então, esse tecido que é translúcido está embaixo da nossa pele, tá? E aí depois é que vem o músculo. Só que quando existe uma tensão dessa pelinha, ela altera toda a sensibilidade, mascara aquilo que eu tinha antes, que era tão intenso. É como se fosse um bloqueio, uma camada de bloqueio. É tão fininho, tão sutil, mas forma uma camada de bloqueio. Tipo, a mulher, ela às vezes tem a relação e fala, nossa, parece que quase chegam, mas não foi. Porque nós temos essa camadinha de bloqueio. E esse tecido que é conectivo, que é a fáscia muscular, tem conexão, tem comunicação com o nosso sistema nervoso central também. Então aí, por isso que a fisioterapia de forma muito manual, que às vezes a gente não precisa de aparelhos, de nada de choquinho, a gente vem com a mão manipulando de forma conduzida e a gente começa a soltar esse tecido conectivo, a soltar essa fáscia, que por sua vez a gente vai nutrindo mais ela e aí essa sensibilidade é devolvida para essa região. E aí é onde que parece que é uma mágica que acontece. Por quê? Quando a gente solta esse tecido conectivo, que é ele que está sendo a forma de barreira, a paciente ela vem na próxima sessão e fala assim, como assim? Uma sessão é capaz de trazer de volta o meu prazer? Dependendo do caso, da extensão dessa tensão, uma sessão a gente consegue. É claro que às vezes a extensão ela já está bem elevada ao ponto de a gente ter a necessidade de mais sessões. Então, quando é de cunho de físico, a gente consegue muito resolver essa questão da ausência de desejo, de vontade, de libido. É claro que tem outras questões associadas, que podem, na verdade, ter outras questões associadas, dependendo da queda hormonal, que aí depois ela vai precisar passar por exames ginecológicos, verificar qual que vai ser a abordagem. Mas quando é por uma questão física, a gente consegue tirar essa barreira que faz com que ela não tenha esse prazer ou essa libido. É uma sensação, é tal como um gosto. Pensa assim, quando você come algo muito gostoso e o seu cérebro, ele vai guardar na memória aquele prazer do sabor. O orgasmo é tal como. Então é algo tão intenso, tão prazeroso, né?
que o cérebro processa. E aí, quando a gente tem um baita orgasmo, aí a gente fica exigente. Ou a gente quer tal como, ou a gente fala assim, cara, esse não foi daquele jeito. Aí você fala assim, nossa, esse foi quase, esse foi igual. Nossa, esse superou. Então, assim, o sabor a gente consegue muito traduzir isso, porque são coisas que como que a gente consegue traduzir o sabor, né? Então, assim, a gente consegue, porque assim, não tem como eu explicar de uma forma mais, nem técnica, né? Mas quando eu trago o sabor, eu acho que eu consigo traduzir isso de uma forma muito mais clara. São sensações, e as sensações nós somos capazes de guardar, né? São experiências que estão relacionadas aos nossos sentidos mesmo, né? Então, eu descreveria dessa forma. A nossa terapia aqui, ela sempre é uma extensão para a pessoa com quem ela vai ter o sexo ou então para as pessoas com quem ela tem essa sexualidade. A terapia não é só sobre a pessoa com quem eu trato, porque isso vai repercutir de forma positiva entre os relacionamentos dessa pessoa, que seja afetiva ou não. Então, quando eu melhoro essa condição da mulher, ou que seja até do homem, porque nós atendemos homem também, o quanto que não vai ser melhor o sexo com ela e para com a outra pessoa. Então, essa troca vai ser muito melhor. Então, ela vai ter um autoconhecimento que, inclusive, ela consegue direcionar a sua parceria como que é mais intenso, como que é mais gostoso, como que é mais prazeroso. E a sua parceria também vai ter o prazer de desfrutar, o dar prazer de uma forma melhor, conhecendo mais o corpo. E aí é uma troca, entendeu? E é muito interessante porque a pessoa, quando a gente resolve esse problema, eu sempre falo, quando a mulher tem qualquer questão voltada à sua genitália, a gente não resolve só esse problema. É como se é um efeito matriz. A gente resolve esse problema e essa mulher, ela sai do consultório muito mais resoluta. Ela resolve tantos outros problemas com muito mais tranquilidade e facilidade. Então, aí está uma das necessidades para quem tem problema na região íntima, ela não ficar guardando por muito tempo o momento que ela vai buscar o tratamento, porque ela também está acumulando a não solução ou a não resolução de tantos outros problemas que estão por trás deste. Se você gostou desse conteúdo, então se inscreva no nosso canal para você ter uma vida com mais prazer e muito mais qualidade.